Vamos compor a mesa para perguntas e respostas, iniciando com o nosso presidente de honra, Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro. Foi embora? Doutora Cari Souza Bulho Oliveira, para compor a mesa. Chamando também a professora Luciana Paiva Farias. Não é para tirar foto agora, é para vir para a mesa, doutora Cari. A professora Cristiane Salvione, que apresentou o tema Nutrição, Avaliação da Composição Corporal e Tratamento nas Doenças do Neurônio Motor. Vamos chamar também Dr. Antônio Geraldo de Abreu Filho. Apresentou o tema Psicologia, a Psicologia e a Ela Hoje. Vamos chamar também Dr. Wilson Marques Júnior, professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vamos chamar o senhor Marco Antônio Pellegrini, o tema jurídico da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, Legislação para Tecnologia Assistiva. Temos 10 minutos para perguntas e respostas. Todos têm. Dando só um andamento a esse momento tão especial, essa reunião, o Dr. Lauro Gomes, ele teve que sair devido a um evento que ocorreu, mas ele deixou uma incumbência muito boa. Acabou de ser lançado o livro a respeito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Novos Comentários. Acabou de sair do forno. O que nós estamos conversando aqui hoje tem informações contempladas nesse livro. Isso é muito importante, porque é aqui que se encontram os nossos direitos. Os direitos como cidadão. Não importa o que tenhamos, mas nós temos que acompanhar aquilo que se encontra na lei. Tendo-se um respeito à lei, pode ter certeza, as pessoas terão respeito conosco. Isso é bastante importante, esse detalhe. Esse livro estará disponibilizado na Abrela, mas também tem uma facilitação de ser encontrado via internet. Já. Ele é o Decreto Legislativo número 186, vejam só, de 2008, Decreto número 6949, de 2009, cujos comentários estão sendo feitos, analisados e contemplados numa revisão recente. Tá bem? Então, esse é um detalhe bastante importante. Quando nós formos solicitar alguma coisa, nós temos uma base jurídica para isso. Obrigado. Todos podem apresentar perguntas escritas ou vir até aqui para fazer as perguntas. Bom dia a todos. Então, dando início aqui à nossa discussão, a primeira pergunta vem para a professora Luciana. A pergunta é: por onde podemos ter acesso às tecnologias assistivas para a comunicação de pacientes como ela, de forma adaptada para cada paciente, de acordo com suas necessidades? Oi, quem que fez a pergunta? Ah, tá bem.
Então, onde que pode encontrar esses recursos, né? Bem, existem algumas empresas que fazem a venda desses produtos. Eu comentei na minha exposição que existe a necessidade, muitas vezes, de customizar. Ainda o produto pronto, ele acaba não sendo acessível para aquela pessoa. Então, é necessário uma customização. Mas o que eu acho que a oportunidade que eu tenho de complementar a aula é agora com a sua pergunta, porque, assim, na verdade, o trabalho de comunicação suplementar e alternativa não se resume em tecnologia ou em uma prancha de comunicação. Existe todo um trabalho para fazer essa implementação do ponto de vista clínico, da prática clínica, e que nasce aí da atuação, né, do fonoaudiólogo e de outros profissionais que fazem a clínica acontecer. Acho que isso vai ao encontro até do que o doutor Antônio Geraldo colocou. Essa escuta que a gente faz no primeiro momento, o acolhimento dessas pessoas, entender as expectativas. Muitas vezes, essa tecnologia ela não é aceita de imediato, seja de baixa ou de alta tecnologia, porque essa pessoa está passando por momentos, por mudanças difíceis, né, como eu já coloquei, do ponto de vista físico, emocional, econômico e etc. Né? E a recusa ao sistema, ela geralmente não pode ser vista como uma condição, olha, não tenho o que se fazer. A recusa tem que ser vista como um sintoma. E esse sintoma merece uma atenção, um olhar interdisciplinar e uma intervenção. Então, assim, a resposta, né, quanto a onde encontrar, existem empresas que fornecem equipamentos. Existem pessoas, pesquisadores, que customizam alguns produtos, alguns dispositivos para essas pessoas com necessidades especiais. E aí, até acho que entra um pouco na discussão com o que o Marco Antônio colocou, a customização, geralmente, aí ela não tem uma liberação da Anvisa, porque geralmente nem é um produto comercializado. Isso coloca em risco a segurança do paciente, né? Então, isso é uma discussão, é um dilema. Qual é o dilema? É a segurança ou ele ficar sem a condição de comunicação? A gente vive esse dilema. Então, assim, se você quiser, depois eu posso te passar algumas empresas, se você tiver interesse, tá bom? Te passo uma relação. São poucas empresas, tá bom? Tá, eu passo. Mas eu não sei se eu posso falar, eu não sei. Acho que é melhor passar, se alguém tiver interesse, pode mandar o e-mail que eu respondo, tá bom? Complementando a pergunta, ele solicita que o professor Marco Antônio Pellegrini complemente se há algum acesso, alguma forma de acessar de um custo menor essas tecnologias assistivas. Olha, esses produtos têm tido um custo muito elevado, né, através das empresas que comercializam. Muito por conta daquilo que eu coloquei, que o sujeito ele monta uma estrutura para oferecer um produto com pouca saída em vista dos tantos outros aí que existem no mercado, né, de uso comum. Então isso torna-se muito caro, porque eu posso comparar facilmente, através desse projeto da USP, por conta de um desdobramento do projeto, que foi a capacitação dos pesquisadores em cima do tema. Então, a capacitação foi o que eles passaram a, de fato, conhecer, né, o que é esse universo da pessoa com deficiência e o quanto as pessoas precisam dos recursos e que recursos são esses, né. Um dos pesquisadores acabou terminando um doutorado baseado num mouse que pode ser movimentado pela língua, pelo queixo, e pode ser Bluetooth, como também pode ser ligado diretamente ao computador. Ele desenvolveu esse mouse. O valor em peças, em componentes, não dá R$20 desse mouse. Se ele fosse ser comercializado aí por uma empresa, ele certamente, facilmente iria atingir aí alguma coisa em torno de R$300 para ser produtizado. Porque todo o processo de fabricação em série, para manter uma estrutura para bancar isso, ele seria muito mais caro, né?
Então, até por conta disso, essa equipe vem fomentando uma divulgação através de blog, de rede social, de como fazer, e etc. São produtos, como a professora ali falou, tem que ter, sim, uma preocupação com a qualidade, apesar da Anvisa hoje fazer o cadastramento de alguns produtos, mas o cadastramento é só um processo burocrático, não é a certificação, não é só o registro que, de fato, o produto é testado e etc. E tem uma importância de ter essa preocupação, porque o simples mouse ele pode, sim, a bateria oferecer uma contaminação, ou ela pode mesmo explodir, como explode de celular aí, em algumas condições aí que não são as adequadas. Então tem que ter essa preocupação. Isso que vem sendo produzido com critério e com qualidade vai para uma divulgação. Esse é um caminho, né, de quem faça, quem construa isso de forma mais próxima. Qualquer técnica eletrônica, qualquer escola aí consegue fazer isso. Uma outra situação é através dos recursos de saúde mesmo. Eu acho que eu sei que vou apanhar de alguns gestores de saúde aqui que criticam muito isso, mas tem gente que tem judicializado essa demanda. Pessoa que tem necessidade, não consegue ter, pega um advogado, judicializa a demanda e o SUS acaba pagando por esses recursos. Porque, de fato, a responsabilidade, a portaria é menor do que a lei de criação, e a lei de criação ela não limitou, aquela lista ali que hoje é praticada, não limitou aquilo. Então, muita gente judicializa e acaba conseguindo por esse caminho o que precisa. Pode. Continuando aqui as perguntas, tem uma pergunta para o Dr. Wilson. Doutor, por que é tão demorada a solicitação do exame de eletroneuromiografia? Ele poderia ser solicitado preventivamente. Aí ela explica que a mãe levou 1 ano fazendo uma série de exames quando já apresentava os sintomas bulbares em ritmo crescente. Assim, a saúde, não sei, dessa é uma questão de saúde pública, eu não sei, quer dizer, na realidade, em alguns serviços, quer dizer, você consegue fazer rapidamente, eu acho que deve ser, eu não sei, ou a forma bulbar, realmente, às vezes a pessoa demora para... Eu não apresentei os dados nossos lá de Ribeirão, mas a forma bulbar é uma das formas que demora mais tempo para as pessoas pensarem e que aquele paciente apresenta uma esclerose amiotrófica. Às vezes vai para o cirurgião de cabeça e pescoço, vai para o otorrino, vai para o dentista, vai para o fonoaudiólogo, Então, demora para o médico pensar, ou para a pessoa que atendeu pensar que pode ser ela. Agora, a dificuldade em fazer a eletromiografia, realmente, assim, existe uma carência do exame, nas redes públicas, E, assim, na nossa região é ruim, mas aí por fora, nos outros estados, em outras regiões, assim é pior que aqui ainda, Então, assim, acho que são as duas coisas. Difícil pensar e existe a carência do exame em grande parte do território nacional. Posso, por favor, fazer uma pergunta complementar a essa relação da eletroneuromiografia, Wilson? Eu estive num evento recente, e no evento comentamos a respeito de critérios diagnósticos, e alguém da plateia mandou uma pergunta, e a pergunta era na seguinte situação: todos os exames evoluem. Por que a eletroneuromiografia ela não evoluiu ainda? Foi a pergunta que eles me fizeram. Continua sendo tempo dependente, médico dependente e dor dependente. Na realidade, assim, a eletroneuromiografia, assim, é um exame extremamente bonito, Ele é lindo, porque você está estudando a fisiologia do nervo, a fisiologia do sistema muscular, Realmente, tem se tentado hoje, através da ressonância, da imagem, tentar analisar essa fisiologia, e fisiologia normal e anormal do sistema nervoso. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir ter uma ideia indireta dessa fisiologia através da imagem,
mas por enquanto não tem jeito, gente. É o choquinho mesmo e a picadinha de agulha, né? Não, era isso. Infelizmente não tem, e não tem outra maneira, né? Quer dizer, às vezes, né, tem algumas pessoas que falam, faz anatomografia de superfície, usa agulha de ouro, mas na realidade não tem jeito, né? Você tem que fazer o exame completo, tem que dar o choquinho, tem que colocar a agulha, e no momento, né, é o que está disponível, né? E tem outras técnicas que te dizem, tem uma técnica que você mede a bioimpedância do músculo e você tem uma ideia de como está evoluindo, mas para o diagnóstico, infelizmente, no momento, é como é. Desculpa. Agora é para o Antônio, psicólogo. Como se dá o diagnóstico de uma limitação ao paciente ou à família em pacientes atendidos na rede pública pela limitação do tempo da consulta? Seria mais indicado um acompanhamento psicológico antes do diagnóstico? É perguntinha difícil também. Porque aí vai a questão do que, nesse momento, o que é possível e o que é ideal. O ideal seria realmente ter todo esse aparato, todo esse acompanhamento, etc., mas, infelizmente, ainda não é isso que a gente vê, né? Eu acho que, do mesmo jeito que os direitos precisam ser conhecidos para poder serem seguidos, eu acho que essas coisas que nós estamos fazendo aqui também, aos poucos, a gente vai conseguindo, não se muda da noite para o dia, né? Então, mas para se andar 100 quilômetros precisa se dar o primeiro passo. Então, acho que passos estão sendo dados, né? Certamente seria o ideal ter um acompanhamento, ter um preparo, etc. Então, mas o que a gente vê é que, dentro daquele momento, nas circunstâncias presentes, o que é possível e viável ser feito dentro do contexto. Agora é para Envel. Para Juliana. Gostaria de saber sobre os efeitos da biocerâmica em pacientes com L e seus efeitos sobre dor. Os produtos, esses testes, foram feitos para dor crônica. Então, dentro da dor crônica, esses produtos podem ser indicados. E em patologias como a ela, acredito que tem esse relaxamento muscular, elevar um relaxamento muscular não vai ser indicado. Dentro da dor crônica, ele pode ser usado em qualquer patologia. E aí, indicado pelo médico, claro. Patrícia? Pois não. E esse produto, ele é encontrado aonde? É só no Brasil ou em outros países? A gente tem exportado uma grande parte para o Japão. A gente tem essa patente no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, são os países onde a gente tem o reconhecimento do produto. Doutora Cari, com a falta do Riluzol no SUS, o que podemos fazer enquanto a liminar não tem efeito? Pode-se diminuir a dose temporariamente? Os trabalhos científicos que mostraram que exista uma certa resposta terapêutica em relação ao Riluzol é na dosagem de 50 miligramas 2 vezes ao dia, tomada a medicação longe das refeições com água. Esse é o trabalho científico feito. Ou seja, nós não estamos autorizados a tratarmos uma pessoa sob uma forma pela metade, porque não está se tratando pela metade. O que temos que fazer é lutar que a dispensação, a disponibilização da medicação, ela esteja presente. E por causa desta situação, da falta, aqui em São Paulo e em outros locais também, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Saúde e a resposta que tive na semana passada é que ocorrerá uma regularização rápida em relação a isto. O que é rápido? Rápido mesmo, que eles falaram. Porque nós comentamos, se não houver uma rapidez de resposta, logicamente que o Ministério Público será acionado. E a explicação foi no tocante ao aspecto licitação e importação de sal. É dinheiro. A resposta é dinheiro. E não é só ao Riluzol, né? São outros medicamentos também que estão em falta e outros procedimentos também, porque nós trabalhamos com orçamento. Nós temos, para os pacientes com esclerose atramiotrófica, certas preocupações. Medicamento, não é só remédio, nós temos o ventilador mecânico não invasivo, que é o BiPAP, e nós temos um orçamento para esses ventiladores.
E a informação que eu tenho é que o orçamento não vai chegar até agosto. E o ano tem 12 meses. O que ocorrerá setembro, outubro, novembro e dezembro? E a forma é disputarmos lá em Brasília também, lá no Distrito Federal, em relação à atenção à pessoa com necessidade especial. E realmente não fique só no papel. E como que nós conseguimos isso? É a sociedade mexendo. A pergunta quem fez, a resposta que eu dou. Nós temos que brigar em conjunto e não ficarmos quietos. Nós não podemos ficar quietos e aceitarmos, não tem. Não podemos. Obrigada, doutora Cari. Cristina, só um minutinho, pois não? Queria complementar, doutora Cari. Isso que o senhor coloca é extremamente importante, porque as pessoas têm uma sensação de que não adianta se mexer, não falar e etc. Adianta sim, viu, gente? Eles morrem de medo. Quando a gente aprovou a convenção, lá no Congresso Nacional, ela ia ser aprovada como uma lei ordinária, que ia ser cheia de emenda e não ia valer para nada. Eles iam mudar aquilo ao bel prazer, não ia valer para nada. Em 40 pessoas que estivemos lá, a movimentação que fizemos, ela foi aprovada como está aí hoje. Né? E isso tem surtiu um efeito importante. Então, essa coisa de assinatura e etc., não resolve quase nada, porque papel tem bastante em cima da mesa. Agora, a presença, a ligação, a interferência com quem? Naquele deputado que você votou, naquela pessoa que... o recurso, as instâncias oficiais, que são as ouvidorias, Ministério Público, tudo isso adianta sim, é isso que faz. O que cozinha o feijão é a pressão. Então não se enganem, não fiquem com essa sensação de que não adianta reclamar. Adianta sim, tem que reclamar, tem que fazer funcionar, e muita coisa que hoje funciona foi porque antes a gente teve uma ação, teve uma ação de grupo importante que fez isso acontecer. E senão não teria. Esse quadro que eu mostrei da FINEP, investimento em TA, eles nunca tiveram esse interesse antes. Dessa vez fizeram, vão fazer outras vezes. Então a gente precisa agir sim, não deixem de agir. Então, vejam só, nós estamos na Casa do Povo. Nós nos encontramos na Câmara de Vereadores do município de São Paulo. O local público que é nosso. O local público não é do governo. O local público que nós utilizamos. E o interessante que eu descobri é o seguinte: eu anotei todos os indivíduos que eu votei um dia na minha vida. Todos. Para vereador, para prefeito, e eu sou chato. Não só a escrita, como visita também nos gabinetes dessas pessoas. E em Brasília é muito fácil. Como é fácil chegar lá. E como é fácil chegar a um deputado federal e a um senador também. Houve uma reunião recente com o deputado antigo Romário, depois senador, o Romário, que o auditório estava lotado. Lotado. Uma atividade pública feita lá em Brasília. Então, ou seja, nós somos os públicos, nós somos os agentes públicos, nós somos os agentes ativos. O governante, ele reage. Ele não atua de uma forma ativa. Ele reage o que a sociedade quer. Então, nós não podemos nunca ter medo. Nós temos mais 3 perguntas e depois nós vamos abrir para as perguntas online e encerramos. Tá? Tem uma pergunta do professor Jaime. Quer antecipar? Tem mais perguntas escritas? Então, vamos primeiro. Bom, para a nutricionista Cristina. O paciente é portador de ELA, tem traqueostomia e gastrostomia, utiliza dieta industrializada, hipercalórica e hiperproteica, corre no fluxo, eu acredito que seja quem perguntou, desculpa, eu não entendi, não sei se é sistema aberto, é isso? No sistema fechado e infusão contínua. Apresenta desconforto abdominal. Qual seria a melhor dieta? Industrializada ou artesanal? Pode ser acrescentado albumina e suco de laranja? Então, na verdade, isso que você está perguntando é muito caso a caso, né? Depende muito de como o paciente está.
que tipo de dieta é essa, qual é o tipo de proteína que está correndo, pode ser que a proteína da dieta que está sendo prescrita é que está causando algum desconforto. Atrelar a dieta industrializada com dieta caseira é uma possibilidade. Isso pode acontecer. Mas eu não acredito que uma coisa esteja relacionada à outra, que se você adicionar a dieta caseira, isso vai resolver o problema atual. Se você quiser passar informações mais precisas, depois a gente pode conversar. Tá bom? Eu queria fazer uma pergunta para a Cristina. Para quem não sabe, eu também sou nutricionista. E eu queria saber, Cris, qual a sua opinião quando se faz gastrostomia e se atrela a necessidade da nutrição enteral aos pacientes com ela, da nutrição enteral industrializada. O que você pensa disso? Na verdade, isso é muito passado para os pacientes, né? Que ao se realizar a gastrostomia ou qualquer tipo de via alternativa, esse paciente deveria estar com uso exclusivo de dieta industrializada. Nós bem sabemos e mantivemos nossos pacientes muito bem com dieta caseira. Mas é aquilo que eu falei em aula, é muito mais pelos aspectos econômicos do que pela possibilidade nutricional da preparação. O que eu acredito é que a avaliação caso a caso é sempre muito melhor, tá? E você perguntou o quê, Patrícia? O que nós vimos é assim, o paciente muitas vezes faz a gastrostomia e entra com o processo junto à Secretaria do Estado para solicitar o produto. E essa portaria, ela contempla não só os pacientes com doenças do neurônio motor, como é uma portaria extensiva a todas as pessoas que precisam de nutrição integral. E os nossos pacientes acabam caindo nesta gama de pessoas que precisam da nutrição integral industrializada e passando por todo o crivo da escolha de quem oferecer, muitas pessoas têm o pedido negado. Isso traz uma certa frustração ao paciente, acreditando que se eu fiz gastrostomia, eu preciso receber a dieta industrializada. Minha pergunta é possível manter o estado nutricional do doente com dieta caseira? Sim. A gente hoje no ambulatório se mantém, pelo menos 90% dos nossos pacientes fazem uso exclusivo de dieta caseira. Muitas vezes eles fazem uso de certos suplementos nutricionais, aqueles comprados em mercado, e não a dieta industrializada. Então, sim, é possível manter a condição nutricional do indivíduo na forma adequada com dieta exclusiva caseira, desde que bem calculada e bem prescrita. Acho que era isso. Partindo para outra pergunta, é para a doutora Cari. Agora são as perguntas mais auspiciosas, né? Doutora Cari, gostaria de saber se os pacientes com ela que optam pela eutanásia podem doar seus órgãos. Então, primeiro a eutanásia ela é proibida, né? Ela é proibida, a primeira coisa. E o jeito melhor de morrer é o jeito da hora certa, no local certo e com a pessoa certa. Então, ou seja, esse é o melhor jeito. Se não for desse jeito, não é o jeito adequado. A eutanásia, que seria aquela morte boa, é a morte antecipada. Ela pode ser feita também em local não apropriado. Entretanto, certos países, certos estados de certos países, aceitam essa forma de morte, chamada eutanásia. Mas nós sabemos que alguns pacientes, eles sofrem o processo de eutanásia. É só não terem um atendimento. Isso, para mim, é eutanásia. Para não dizer uma palavra pior ainda, que é assassinato. Não ter a medicação apropriada, não ter o ventilador apropriado, são formas de matar antes do tempo. Então, do ponto de vista médico legal, a eutanásia no nosso país, ela não é permitida, ela não é aceita. A doação de órgão, ela faz parte, ou seja, até tentou se colocar no documento de identidade que todos seriam doadores em potencial, até os judeus. Eles só recebem. Uma piada. Que é uma piada. Então, todos seriam doadores em potencial, a não ser aqueles que escrevessem no seu documento
que eles não seriam doadores. Mas essa lei não passou. Mas do ponto de vista legal, todos são doadores. Em relação ao paciente, o que não se permite é a eutanásia. Alguns pacientes, eles desistem da vida. E eles desistindo da vida, aí vem todo aquele cuidado que foi muito bem comentado ontem a respeito dos cuidados paliativos. Fazendo parte do cuidado paliativo o aspecto psicológico, do entendimento do momento. E as pessoas, elas mudam. Algumas pessoas que estavam firmes no propósito de morrerem de uma forma antecipada e, de repente, elas modificam seus aspectos por objetivos específicos. Uma paciente minha, com 24 anos, ela apareceu ao consultório se queixando de fasciculação, que ela achava que tinha a esclerose lateral amiotrófica. E assim como o Wilson, nós recebemos colegas com esclerose lateral amiotrófica, um diagnóstico, eles chegam ao consultório. Aí eu falei com ela, não, menina, pelo amor de Deus, imagina se você vai ter esclerose lateral amiotrófica nessa idade sua. Isso aqui acontece todos os dias, mas ao examiná-la, não é que eu fiquei preocupado, porque ela tinha atrofia na mão, fasciculação na mão e fraqueza muscular. Retirando a roupa dela, fasciculação em outro território. Eletroneuromiografia feita mostrou que tinha alteração neurogênica em território onde não tinha fraqueza muscular, ou seja, era uma ela. Como dar o diagnóstico para essa moça? Ainda mais que ela disse para mim o seguinte, a Carice, se eu tiver ela, eu vou me matar. Desse jeito, 24 anos. Acabando a residência, R3, de endocrinologia, eu vou me matar. Como que eu passo o diagnóstico para ela? Foi trabalhada a situação, era ela, evoluiu como ela, 3 anos ela estava dependente do pai dela. Morava aqui em São Paulo e o pai levou-a para uma cidade do interior. E lá ela queria desistir da vida, não queria fazer nada. De repente a irmã dela casa-se, a irmã engravida, e a irmã fala, você vai ser a madrinha, não só tia. De repente essa moça, eu quero viver. E foram 10 anos. 10 anos. Daquela que queria morrer, de repente, o ser madrinha. O que nós precisamos procurar e dar para as pessoas? Objetivos, metas. Teve objetivo, teve meta, e a capacidade de aproveitar a vida, a gente não fala mais em eutanásia. A última pergunta. A pessoa se identifica como portador de um paciente com ela, ele se diz jovem, tem fasciculações em diversas regiões do braço, é para o Dr. Wilson, me desculpe. Porém, não muito constantes. Além disso, tenho fraqueza nas mãos e um pouco de salivação acima do normal. Não há nenhum outro caso de ela conhecido na minha família, mas mesmo assim tenho chances de ter a doença. Qual procedimento a fazer? Acho que ele tem que ser avaliado por um médico. E tem que examinar, e como a doutora Cari acabou de dizer agora, né, quer dizer, não é porque tem fasciculação que tem ela, né, assim, todo ano quando a gente dá essa aula para os alunos ou para os residentes, todo ano examina uns 10 médicos lá que acham que tem ela, né, o aluno, né. Assim, 3 vezes isso aconteceu, mas no resto não aconteceu, né. Acho que tem que ser avaliado e tem que ser feito o exame físico, história detalhada, o exame físico e a eletromiografia e outra investigação se for necessário, quer dizer, é impossível dizer que sim ou que não, sem fazer uma avaliação clínica. Abri a pergunta do professor Wagner. Eu tenho 2 perguntas, uma para o professor Antônio. Como que o senhor vê essa questão agora que está surgindo, essa questão de terapia online, né, psicológica, e dependendo dessa visão, é possível estender esse trabalho para regiões do país que não têm acesso a um serviço especializado de apoio psicológico? Né? Isso é uma questão bastante crítica. E a segunda pergunta para o professor Pellegrini, como que o senhor vê a descentralização da avaliação de tecnologia assistiva da Anvisa? Sendo que as universidades, instituições e grupos, né, muitas vezes têm pesquisadores e profissionais extremamente qualificados para fazer a avaliação da tecnologia assistiva de uma forma muito mais eficiente, eficaz e efetiva, né? Obrigado. O Conselho Federal de Psicologia já está atento a isto, né? Está em estudo, né? Para que se veja quais são as consequências e eficiências em termos desse atendimento, porque muda-se o setting da questão. Seria a mesma coisa de uma consulta médica
Por exemplo, como é que vai se fazer um toque na proctologia via online? Então, são coisas novas que estão surgindo, recursos novos que estão surgindo, que vão precisar de tempo de experiência para que isso possa ser avaliado no sentido eficiência versus que aquilo faça sentido e possa ter uma repercussão em termos saudáveis a todos. Mas são coisas que estão sendo estudadas, né? Então, nós vamos demorar um pouco aí para poder ter esse tipo de avaliação, mas já está sendo feita. Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é um equívoco a Anvisa ter que interferir em alguma coisa que não seja médica, que não seja médico hospitalar. Porque o mouse, o teclado, o óculos e etc., isso não tem o menor sentido passar pela Anvisa. Eu acho isso uma tolice e uma despesa desnecessária e pelo atraso até que causa, porque muitas vezes é só um papel, é um carimbo, só que fica lá armazenado não sei quanto tempo para receber esse carimbo. E isso atrasa completamente a vida de todo mundo. Então não tem nenhum sentido isso. Foi criado até uma referência ao Centro Renato Ascher em Campinas, e embaixo dele uma sequência de outras universidades, outros centros tecnológicos, né, subordinados a ele. Eu acho que deveria acontecer por esse caminho. Eu acho que não deve existir nenhum produto que não passe por nenhuma certificação, por nenhuma fiscalização. Mas isso não significa passar pela Anvisa. Eu acho que tem que passar por um centro tecnológico, tem que ter agilidade e é muito simples, porque alguém assina, é igual quando se constrói um prédio, quando se constrói uma linha de metrô, alguém assina a responsabilidade técnica daquilo. Então não tem por que temer, não existe necessidade de estar debaixo de uma Anvisa. Eu acho que isso é uma bobagem. Até aproveitando quando a professora falou da questão de customizar os equipamentos, né, e isso poder oferecer risco, eu já vi isso acontecer por gente não capacitada. Eu vi um garoto numa cadeira com ajuste postural, sendo conduzido, e a pessoa que estava conduzindo ficar com a estrutura da cadeira na mão e o garoto com o assento no chão, né, numa descida. É gente não especializada. Então, o problema não é a customização, é a capacitação técnica. E a capacitação técnica passa pela multidisciplinaridade. Quer dizer, é o técnico mecânico, o técnico eletrônico, junto com o TO, junto com o físio, junto com o fisiatra. É uma cadeia de serviços, não é o improviso. Então, essa ideia eu repudio completamente a ideia do baixo custo. Vocês falaram toda hora, não, o baixo custo. Não, o custo é alto, sim, e o custo tem que ser assumido. Senão a gente não vai sair disso nunca. Não existe atalho para isso. Existe uma necessidade, você precisa olhar para aquela necessidade cientificamente, descrever o que é que aquela pessoa precisa, como é que se resolve aquilo, e empregar isso. Não é depois de buscar o serviço no borracheiro, não é buscar no mecânico da esquina. Acho que a grande questão é essa, não é... Produtos têm sim que ser customizados, só que tem que ser por gente capacitada. Vocês me desculpem, mas essa história da eutanásia me incomodou demais. Me incomodou demais porque eu cansei de ver, viu, professor, a questão da terapia psicológica, do psicólogo, do psiquiatra, ser muito desvalorizado no processo. E eu canso de ver, eu tenho 23 anos nessa condição. Às vezes as pessoas falam assim, para você é fácil, você tem essa cadeira, para você é fácil, você não tem isso ou aquilo. Estou aqui me contorcendo porque eu estou com uma dor terrível porque soltou um parafuso aqui da minha perna, feito carro velho, e está me cutucando aqui o tempo todo, e eu estou aguardando para tirar isso, e isso está me incomodando. Eu estou aqui com essa respiração meio ofegante, que a minha lesão é alta C3, e eu tenho dificuldade e vem se acentuando ao longo da idade, a dificuldade de falar. Então eu tenho que me esforçar um pouco mais para isso. Tem uma opção de questões. Nenhuma delas me leva a desistir de viver. Como não me levou há 23 anos atrás, quando eu fui assaltado. E minha agonia, me causa uma ansiedade enorme,
várias pessoas que eu conheci ao longo desse caminho, que eu conheci ao longo da vida, e vão parando diante dos problemas, e vão desistindo da vida, vão pensando que são outras pessoas, né? E recusando uma conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. É extremamente importante isso, né? É o auxílio tão importante quanto do médico ali que salva a vida ali, né? O psicólogo salva a existência, né? Dá a oportunidade do cara fazer uma outra escolha, dele encontrar um outro caminho e principalmente dele descobrir que ele é o mesmo. Eu sou exatamente o mesmo que eu era 23 anos atrás, quando eu tinha 27 anos, fui assaltado e cheguei nessa condição. Tenho os mesmos desejos, tenho a mesma personalidade, quero as mesmas coisas, persegui meus sonhos e conquistei o meu caminho com isso. Não arredei pé de nada. Então a gente deve ter uma vida vivida mesmo, independentemente do que se põe na frente. A gente tem que olhar para isso e querer ser. Como o senhor falou, Zacari, ter um objetivo. Meu objetivo maior quando isso me aconteceu é que eu tinha um filho com outro, com 1 ano e o outro que ia nascer. Eu falei, quero ser pai desses caras, não é possível, não dá para abrir mão disso agora. E um médico falou isso para mim. Quando eu cheguei no hospital, ele fez o teste e chegou à conclusão de que eu estava tetraplégico, do nível da minha lesão. Olhou para minha mulher grávida e falou assim, nossa, e agora? O que você vai fazer da vida? O que eu fiz da vida, estou formando 2 filhos engenheiros. Um está na Austrália, fazendo uma complementação, e o outro está na Federal de São Carlos. É isso que eu fiz da vida. Então a vida segue. E vida boa é vida vivida. E a gente tem condição, sim, de viver a vida em qualquer condição. Acho que a gente tem que enfrentar a questão, tem que contar com os apoios necessários, tem que exigir as soluções que a gente precisa, exigir de toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer... Está dentro de uma sociedade, gente. Estamos num país organizado. Isso aqui não é a Guerra da Coreia, não é a Guerra do Vietnã. Isso aqui é um país organizado. E tem, sim, que atender cada um dos seus cidadãos. Eu voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhava, eu voltei a fazer as coisas que eu fazia, eu só progredi na vida. E a empresa que eu trabalhava, há 1 ano atrás, um amigo meu, do mesmo jeito, com a moto, foi assaltado, ele ficou paraplégico, não ficou tetraplégico. E eu fiquei muito contente quando liguei para ele há 2 semanas atrás, depois de ter acompanhado bastante pelo caminho dele. Falei, Chico, e aí? Como é que está a vida? Ele falou, vou voltar a trabalhar semana que vem. Falei, caramba, um prazo de 1 ano. Quando lá atrás, na minha situação, eu tive que criar o próprio caminho, eu tive que exigir uma série de coisas, tive que... levou quase 4 anos para eu voltar a trabalhar, porque a empresa teve que criar situações novas, criar regras. Eu tive que aprender uma opção de coisas, tive que descobrir sozinho como me adaptar, como fazer as coisas. E hoje, ele voltou a trabalhar depois de passar por um processo de habilitação público, no sistema público, depois de a empresa já ter as condições preparadas para ele se adaptar, depois ele conseguir, através das legislações que existem, comprar um carro adaptado, adaptar o veículo, adaptou a vida dele à casa e vai voltar a trabalhar em só 1 ano de acidentado. Então as coisas evoluem sim, a sociedade muda. A gente precisa fazer isso acontecer. A sociedade muda sim. Já que você tocou na minha área, eu acho que como seres humanos nós temos o privilégio de o desejo não envelhecer, né? Uma vez a Suzana Vieira, uma artista que vocês devem conhecer, falou uma coisa que eu achei muito interessante, que com o passar do tempo, a única coisa que retrai é a gengiva, porque o resto tudo cai, né? Então, e ainda bem que a gente, o desejo não envelhece, porque senão cirurgião plástico seria favorecido para fazer plásticas, botox, né? Então, na verdade, a partir do momento que se tem o desejo para a vida, isto é soberano, né? E o provérbio muito sábio, a esperança é a última que morre. Temos agora uma última pergunta da Cláudia para o Dr. Antônio. Boa tarde.
o meu pai foi diagnosticado com ela há 6 meses. A gente estava fazendo fomos em 3 consultas com o psicólogo. E na terceira consulta, o psicólogo simplesmente liberou, disse que ele não precisava mais ir, porque ele estava, de uma certa forma, correspondendo à primeira fase da doença, para a gente voltar mais tarde. Só que, como o senhor mesmo disse, em casa a gente percebe, e eu tenho sinais claros de que ele não está psicologicamente bem. Então, eu pergunto para o senhor, eu volto agora? Eu espero avançar? O que eu faço? Você já deu dados mais do que suficientes que, para ele não estar bem, você está percebendo que não está bem, então, obviamente, interceder. Né? Quer dizer, esperar o quê? Né? E, como também já foi colocado aqui, existem profissionais e profissionais. Infelizmente, por exemplo, esse tipo de atitude é uma coisa que não é esperada, né? Em termos da constatação de um sofrimento, de uma percepção disto tudo, e alguém fala assim, não, você está bem. Né? E vocês me permitam, se eu for chulo agora, será que ele falaria isso para a senhora mãe dele?